Nossa Senhora de Guadalupe. No início do século XVI, na madrugada do dia 9 de dezembro de 1531, o índio recém-batizado Juan Diego, quando se dirigia à capela para assistir à missa, passando pela colina de Tepeyac, ouviu uma suave melodia. Olhando para o lado, viu sobre uma nuvem branca uma linda senhora que resplandecia de luz, tendo ao seu redor um brilhante arco-íris. Surpreso, ouviu-a chamá-lo pelo nome e dizer-lhe que era a verdadeira Mãe de Deus. Incumbiu o índio de dizer ao bispo do local, Dom Juan de Zumarraga, que construísse naquele local um templo para sua veneração. Dom Juan de Zumarraga não acreditou na história do índio e lhe pediu um sinal da Virgem Maria. De volta, Juan Diego, desanimado, pediu à senhora com toda a humildade que escolhesse outro mensageiro mais importante. Nossa Senhora respondeu-lhe, porém, que não faltariam pessoas de projeção social que tivessem prazer de servi-la, mas ele fora o escolhido. Como o bispo houve exigido uma prova concreta, a Mãe de Deus recomendou a Diego que voltasse no dia seguinte, quando receberia o sinal desejado. Juan Diego, entretanto, voltando para casa, encontrou seu tio e pai de criação gravemente enfermo, razão pela qual na manhã seguinte saiu à procura de um padre para administrar-lhe os últimos sacramentos, desviando-se então da colina onde lhe aparecera a Virgem Santíssima. Seguia apressado por um atalho, quando ouviu uma voz que lhe perguntou: "Aonde vais?" O índio, envergonhado, desculpou-se, mas a mãe Bonífica replicou-lhe que não se preocupasse com a doença do tio, pois ele estava curado. Vendo que o índio se tranquilizara, a celestial senhora ordenou-lhe que subisse ao cume e colhestes todas as rosas que pudesse, recolhendo-as em sua capa, mas não a mostrando a ninguém, a não ser ao bispo. Naquela época do ano a colina era coberta de neve, e o que seria impossível a germinação de rosas, sendo esse um dos milagres da história da Virgem de Guadalupe. Chegando ao palácio episcopal, o humilde Silvicola desdobrou seu manto perante o prelado, que viu a imagem da Virgem Maria pintada na capa, de onde caíam rosas, embaixo das flores, bordada no manto do índio, aparece a figura da Virgem de Guadalupe. Admirado com o prodígio das rosas frescas e balsâmicas em pleno inverno, e emocionado a contemplar a maravilhosa imagem, o bispo caiu de joelhos e beijou piedosamente a fímbria daquele tosco pano de pinta traçada. Em seguida, retirando a capa do índio, levou-a para o oratório e pediu a Diego para lhe mostrar o local da aparição. Dom Juan teve a confirmação que tinha pedido, e, seguindo as instruções de Nossa Senhora, providenciou a construção da igreja em sua honra, que até hoje é venerada sob o título de Nossa Senhora de Guadalupe. Ao voltar para casa, o feliz neófito encontrou seu tio completamente curado, o qual lhe disse ter sido visitado por uma senhora de beleza jamais vista, que lhe falara com carinho e dissera desejar ser chamada Tequachanope, isto é, que teve origem no cume de pedreira.
Esta palavra, moldada à língua espanhola, transformou-se em Guadalupe. O retrato da Santa Maria de Guadalupe, que até hoje se conserva no santuário no México, foi feito sobre áspero tecido de fibras de pita. Todos os artistas que o examinaram exaltam a harmonia de linhas e beleza do colorido, que não conseguem imitar. Representa Nossa Senhora de tez morena, com olhos claros e muitos límpidos, vestida à modo das mulheres da Palestina, inclusive a forma de coifa com que o manto lhe cobre a cabeça, hábito que se conserva ainda hoje naquela região. O manto de Rua Diego mantém-se perfeitamente conservado até nos nossos dias. O manto de Rua Diego mantém-se perfeitamente conservado até nos nossos dias, apesar de terem passado os 470 anos. E o impressionante é que a média de duração do tecido usado por Rua Diego é de cerca de 20 anos. Podemos encontrá-lo no santuário, onde é objeto de devoção e de profundo respeito por parte do povo fiel. O tecido, levado para uma capela, não sofreu o desgaste natural do tempo, e o mais impressionante é que, em sua real história, foi derramado ácido sobre ele e a mancha está desaparecendo gradativamente. O ácido não corroeu o tecido e o dano que causou está desaparecendo. Somente no século XX o tecido foi conservado em uma proteção de vidro, como está até hoje. O material e a técnica utilizada na confecção do quadro permanece um mistério. A curiosidade maior são os olhos da Virgem, nos quais, após estudos científicos, foi possível revelar-se a imagem de um homem de 50 anos, Juan Diego, e de um grupo de pessoas em oração. Nossa Senhora de Guadalupe é por isso lembrada para a cura de doença dos olhos. Muitos estudiosos analisaram a pintura original, hoje entronizada no santuário, na colina de Tepeyac. Ao lado podemos ver o santuário construído em honra à Virgem de Guadalupe, La Morenita, como é chamada carinhosamente pelos mexicanos, aos quais tem a ela um grande apreço devocional como verdadeira mãe. Professores de universidades e pintores famosos de renome internacional declararam sob juramento que em algumas partes a pintura de Tepeyac parece a óleo e a outros a aquarela, porém não é um nem outro. Nenhum tecido pode ser preparado ao mesmo tempo para as duas qualidades de tinta e aquele não possui qualquer preparo. As partes em dourado parecem ter a pigmentação das mariposas, mas diferem porque o dourado não é superficial, mas está no amago da fibra. O retrato da Virgem de Guadalupe foi, pois, enquadrado na classe das imagens aquiropitas, isto é, não pintadas por mãos humanas. Nessa narração que vamos escutar, traz um dos melhores relatos já feitos sobre a Virgem de Guadalupe. É narrada, além da história de Nossa Senhora, os estudos realizados que atestam a veracidade da sua história. De Portugal, para onde foi levada por 2 lusitanos que estiveram no México, a devoção de Nossa Senhora de Tepeyac veio para a terra de Santa Cruz com os primeiros colonizadores. Os pardos e os mestiços tomaram logo a Virgem Morena por padroeira, erguendo-lhe templos na Bahia
e em Olinda. Do México, sua devoção foi levada a vários países da Europa e de toda a América Latina. Quando, em 1945, o Papa Pio XII a declarou padroeira de toda a América, todo o registro histórico foi realizado em um famoso documento, Nican Mopuhuan. Aqui se conta de 1649, sendo esse o mais antigo registro de acontecimento e tendo maior a proximidade dos fatos de 1531.